Olá, my friends! Olá, meus amigos! Para quem não me conhece, muito prazer, meu nome é Karen e esse canal que vocês estão assistindo é o canal iKaren, né, onde eu trago notícias do mundo e do Brasil. No momento, tô passando aqui um tempinho no Hawaii, né, como vocês podem ver, mas se você quiser saber mais sobre notícias do Brasil e do mundo, come on, vem! Então, pessoal, a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal do STF, o Edson Fachin, ele anulou os processos contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E isso foi, o que ocorreu foi na 13ª Vara Federal de Curitiba, onde tornou o petista agora elegível novamente. Então, gente, com isso, ele poderá se candidatar, inclusive nas próximas eleições presidenciais, em 2022. Já pensou, Lula lá? Nessa decisão monocrática, nessa segunda-feira, dia 8 de março, né, então o Fachin reconheceu que a Vara de Curitiba não tem competência para julgar os casos da Lava Jato. Ou seja, deveriam ser julgados em Brasília, não é mesmo? Envolvendo o ex-presidente, nesse caso, porque os atos julgados não aconteceram no Paraná, obviamente. E na época o Lula era presidente e estava em Brasília. Assim, a competência, então, para julgar o caso seria do Distrito Federal. Enfim, segundo a decisão da 13ª Vara, né, de Curitiba, onde o ex-juiz Sérgio Moro, então até juiz que atuava em 2018, poderia julgar apenas os casos da Lava Jato e que envolvesse o desvio de dinheiro da Petrobras, o que não é o caso das acusações feitas contra o Lula, né? Até a tarde dessa segunda-feira, então o Lula ficava impedido de concorrer a qualquer cargo público e não poderia, ele estava inelegível por ter sido justamente condenado nos casos do Triplex do Guarujá e no caso tão famoso do sítio de Atibaia, lembram, né, em São Paulo. Isso havia algum interesse por trás. Então essas condenações hoje anuladas, então, enquadram Lula na lei da ficha limpa, legislação sancionada por ele próprio, em 2010, quando ainda ocupava a cadeira de presidente da República, então vai favorecer ele. A lei impede que as pessoas então condenadas por um colegiado, ou seja, por uma corte, na segunda instância, então possam se candidatar. Então não foi a sentença do Moro sobre o Triplex do Guarujá em 2017 que impediu então Lula de se candidatar, mas sim a confirmação dessa condenação, então pelos desembargadores no tempo, do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, né, do famoso TRF4, né, TRF4, em Porto Alegre, minha cidade. Em janeiro de 2018, os magistrados, então, nessa época, confirmaram a sentença de Moro e, então, aumentaram a pena da prisão do Lula, né, para 12 anos, gente, em um mês, no regime fechado. E, posteriormente, a condenação, então, foi ratificada na época em terceira instância. Aí foi todo um desenvolver, né, numa turma do Superior Tribunal da Justiça, no STF, onde ele ficou preso, o Lula, por 580 dias, na Superintendência da Polícia Federal, lá no Paraná, em Curitiba. Você sabe, né? Ele foi solto no dia 8 de novembro de 2019. Lula livre, né? Então, a Vera Chemin fala que ela é especialista, então, em Direito Constitucional e mestre em Administração Pública na Fundação Getúlio Vargas. Ela colocou uma coisa que eu achei interessante aqui, uma pontuação. Abre aspas. Então, ela disse: a decisão de Fachin afirma que Lula não deveria ter sido julgado pela Vara de Curitiba, pois agora, segundo o ministro do STF, está claro que os casos envolvendo o ex-presidente não têm relação com os desvios da Petrobras, fecha aspas. E ela diz mais, abre aspas, Fachin não julgou o mérito, não disse que Lula é inocente ou culpado, apenas afirmou que ele deveria ser julgado pelo juízo do Distrito Federal e não pela vara que julgou os casos da Lava Jato, fecha aspas. Então ela falou tudo isso e ela está certa. Então, com essa decisão, o Fachin, né, fez para o Lula, pode se tornar réu novamente, ou seja, começa tudo de novo o processo, né, na primeira instância. Então, ele está com a ficha limpa, mas começa o processo caso a Justiça decidirá aceitar a denúncia do Ministério Público, né, no MPF, mais uma vez. Ou seja, Lula se tornou elegível novamente agora. Então seu processo começou a estaca zero e ele vai ter todo o tempo para poder se politizar de novo. E se ele for condenado por um colegiado, ele deixa de ser enquadrado pela lei da ficha limpa e pode concorrer a qualquer cargo público, como um cidadão comum, como nós.
Então ainda há a possibilidade do recurso que pode ser pedido pela Procuradoria-Geral, no caso, né, a PGR, na forma de um chamado agravo regimental. O que é isso? Segundo o Jornal da Folha de São Paulo falou, que os assessores do Procurador-Geral Augusto Aras, então, eles confirmaram que ele deve entrar com o recurso, né? Caso o Aras entre de fato com o agravo da segunda turma do STF, decidirá se concede ou não o recurso, ou seja, começa a se reverter ou não a decisão de Fachin. Então, uma pesquisa recente agora, realizada pelo IPEC, Inteligência em Pesquisa e Consultoria, apontou que agora, nesse momento, apenas Lula venceria o presidente Jair Messias Bolsonaro, que não tem partido, né? Nas eleições de 2022, então, segundo o IPEC, 50% dos entrevistados disseram que votariam com certeza ou poderiam votar em Lula, caso ele se candidatasse hoje como presidente. E os outros 44% afirmaram que não o escolheriam de jeito nenhum. O antipetismo aí presente. Então, aí o Bolsonaro apareceu no levantamento com 12 pontos percentuais a menos no potencial de voto de 38% e 12 a mais na rejeição de 56%. Conforme a decisão de Fachin no 13ª Vara de Curitiba, então poderia julgar apenas casos da Lava Jato ligados diretamente à Petrobras, o que não é o caso das acusações contra o Lula atualmente. Então, por que o Fachin tomou essa decisão? Ele tomou essa decisão, Fachin, porque no STF foi tomada a partir de um recurso da defesa do ex-presidente. Então, os advogados do Lula argumentaram que seus processos não deveriam ter sido julgados na 13ª Vara de Curitiba, né? Porque o negócio é de Brasília, então não pode ser lá. Até novembro de 2018, e pelo ex-juiz Sérgio Moro, né? Foi toda aquela coisa. O Fachin, então, aceitou esse pedido, então ele considerou que a 13ª Vara de Curitiba não era o juízo competente para processar, julgar, etc, 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 Luiz Inácio Lula da Silva. Então, os advogados de acusados da Lava Jato há muito tempo questionavam porque os processos que envolviam possíveis crimes em diversas partes do Brasil eram julgados, esses processos, né, nessa vara. Uma polêmica aí. Então, na visão desses defensores, isso contrariava o princípio do juiz natural. E segundo a vara, na qual vara que o caso era remetido, né, tem relação com o local dos crimes investigados. Então, uma decisão do plenário no STF, no início da Lava Jato, né, quando rolava a Lava Jato, porém permitiu que todos os casos envolvendo corrupção na Petrobras fossem mantidos em Curitiba. E aí, por isso que rolou tudo lá em Curitiba. O que então mudou nesse tempo foi que na decisão que anulou as condenações contra Lula, o Fachin disse, né, que hoje há novos entendimentos sobre o Supremo que levaram os diversos processos a serem distribuídos para outras varas no país, né, que foi distribuído a rodo, né. Nesse contexto, ele considerou que as acusações contra o ex-presidente devem ser julgadas corretamente pela Justiça do Distrito Federal. Ponto. É isso que ele disse. Abre aspas. Ele falou, embora a questão da competência já tenha sido suscitada indiretamente, o Fachin disse, é a primeira vez que o argumento reúne condições processuais para ser examinado diante do aprofundamento e aperfeiçoamento da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, fecha aspas. Então, lá o gabinete do Ministério, né, falou. Inicialmente, abre aspas, retirou-se todos os casos, né, que não se relacionavam com os desvios praticados contra a Petrobras. Em seguida, passou a distribuir todo o território nacional às investigações que tiveram início com as delações premiadas da Odebrecht, da OAS e JEF. Finalmente, mais recentemente, os casos envolvendo Transpetro, subsidiária da própria Petrobras, também foram retirados da competência da 13ª Vara Federal de Curitiba, fecha aspas. E ele diz ainda o comunicado, né, ao listar as ações do STF que restringiram o alcance e a competência da 13ª Vara Federal, segundo a decisão do Fachin, os supostos atos ilícitos citados nos processos contra o Lula, iniciados em Curitiba, não envolviam diretamente apenas a Petrobras, ou seja, tem outras empresas por trás, mas ainda exatamente órgãos de administração pública. Abre aspas, eles dizem, especificam em relação a outros agentes
políticos que o Ministério Público acusou de adotar um modus operandi semelhante, né, ao que teriam sido adotado pelo ex-presidente. A segunda turma tem deslocado feitos para a Justiça Federal do Distrito Federal. Fecha aspas. Isso foi ressaltado ainda a nota do gabinete do ministro Fachin, né? Então, pessoal, se você chegou até aqui, eu agradeço vocês demais. Se você gostou, não esqueça de dar o like aí das notícias que eu deixei pra vocês. Lula livre, né, pessoal? Se ainda não for inscrito, se inscreva nesse canal, que vocês estão perdendo tempo, para receber mais notícias quentes dos Estados Unidos e do Brasil. No caso, hoje, o Lula, né, foi a nossa notícia, e também assuntos relacionados com o Brasil. Acione aí o sininho para as notificações, para não perderem nada, porque vocês sabem que o YouTube nunca coloca, né, as coisas, às vezes eles colocam, é meio instável, né? Me sigam nas redes, e se quiser ser membro, meu patrocinador exclusivo, tem lá um link embaixo aqui da minha telinha aqui, que vocês estão assistindo no computador, tem lá, seja membro, vou ficar grata demais, estamos juntos nessa. Mais um recado, gente, pra vocês, com tudo que tá acontecendo, stay safe, stay well, até logo, see you, bye, tchau.